Bom dia. Obrigado, Cris. Bom dia, gente. No final de agosto, ali, na última semana de agosto, algo assim, eu recebi a mensagem de um pastor americano que acabou virando meu amigo. Eu fiz muitos trabalhos junto com ele. O pastor Jay Bauman. Hoje ele é pastor do campus brasileiro da Primeira Igreja Batista de Orlando. Ele mandou uma mensagem falando: Eduardo, eu queria saber se você não queria ir participar de uma viagem missionária em Moçambique, na cidade de Beira e algumas cidades ali perto. Eu queria saber se você quer ir. Eu queria que você fosse lá para fazer uns registros e registrar tudo o que está acontecendo, para depois a gente produzir material disso. E aí, depois de alguns acertos envolvendo uma parceria entre o Restore Brasil, que é uma instituição que ele lidera, e a Mosaico, ficou tudo fechado para eu ir. Seria no final de outubro. E aí foi interessante, que eu falei, cara, eu sempre quis ter assim, experiência na África, né? A África tem aquela coisa assim, aquela aura espiritual, carregada, aquela coisa assim, cara, grandes coisas acontecem lá, muita feitiçaria, muita guerra espiritual. E eu, como bom reformado, eu falei, eu quero ir lá, eu quero ver isso daí, quero ver um demônio e anjo lutando. E aí, nas semanas que antecederam a viagem, eu comecei a orar por isso. E falei, Deus, eu quero ver coisas lá que eu nunca vi na minha vida. Isso tem um lugar que é para ser lá. Aí, umas 2 semanas antes, Keila me mandou: Eduardo, olha isso. Aí me manda uma manchete. Como é que é? 30 cristãos decapitados no norte de Moçambique. Aí eu falei, mas eu fui pesquisar e realmente é no norte. Eu ia mais para o centro. Mas o fato é que Moçambique hoje é considerado um dos países onde tem muita perseguição a cristãos. Mas, enfim, dia 29 de outubro, então, eu embarco, eu vou para a África do Sul, passo um tempinho lá. Por que eu estou falando isso aqui? Em novembro, gente, quando eu voltei, o Dudu falou: eu queria que você compartilhasse com a igreja um pouco a sua experiência lá. Eu compartilhei no conselho, e lá no conselho ele falou: Edu, na igreja, muito menor que isso. E lá eu falei uns 15 minutos. E aí eu falei: Dudu, então acho que a gente tem que pensar numa outra forma. Vamos botar isso com um tipo de testemunho, sermão. Então, assim, hoje, o sermão de hoje, ele vai ser um sermão de um tipo que eu não costumo muito fazer, que é um sermão temático, mas que tem base nas experiências que eu tive lá e que eu acho que são muito pertinentes para nós aqui. Dia 29 eu embarco, vou para a África do Sul, passo um dia lá, e por causa do fuso horário, eu chego em Moçambique, efetivamente, no dia 1, na cidade de Beira. A cidade de Beira eu esqueci que eu tenho que passar um negócio aqui, desculpa. A cidade de Beira, gente, é a 4ª maior cidade... tá indo? É a 4ª maior cidade do... Tem que ligar aqui, Fabrício? Sabe? Fabrício. Onde aqui, Fernandinho? Dá uma ajuda aí, por favor. A cidade de Beira, gente, é a 4ª maior cidade de Moçambique. E ela é também a 2ª maior cidade portuária. O porto de Beira é o 2º maior porto de Moçambique. Então, é uma cidade que tem uma importância econômica muito grande. Pode passar, por favor. Mas é uma cidade também que é muito pobre. Muito pobre. E, assim, além de ser completamente afundada em corrupção. E em 2019, um ciclone chamado Idai passou por lá e devastou... Deixa aí, pode deixar aí. E devastou a cidade. Isso aí são fotos que eu tirei lá, né? Devastou a cidade. Até hoje, Beira ainda está se recuperando disso. E aí, tirando algumas praias, na verdade, uma praia que eu vi, na costa ali, o restante... Obrigado por isso. O restante, gente, é muito, muito ruim, é muito feio. É tudo muito sujo, tudo muito velho. Assim, não tem uma rua, uma estrada que você não veja centenas de pessoas
sentadas no chão, vestindo roupas muito, às vezes, trapo. A maior parte das crianças se veste de trapo, tentando vender alguma coisa. A miséria lá é uma miséria que eu nunca tinha visto. E alguém falou assim para mim, Edu, mas aqui no Brasil a gente também tem isso. Eu falei, cara, concordo, mas eu só vi isso no Brasil, em cidades do interior, alguma coisa afastada assim, ou então em comunidades dentro de cidades grandes. Beira é a quarta maior cidade, é como se você pegasse Fortaleza, que é a quarta maior cidade do Brasil, e transformasse Fortaleza numa favela enorme, numa comunidade enorme. Então, assim, é muito complicado. E durante todo o tempo que a gente esteve lá, nós fomos em algumas comunidades, em 2 cidades vizinhas, mas focamos mais por ali. A gente foi em algumas escolas que recebiam crianças e davam comida, e muitas vezes ali era a única refeição que elas tinham no dia. E nós também fomos em igrejas, principalmente em igrejas. E embora o trabalho nas escolas fosse muito bom, onde Deus realmente assim falou comigo foi nas igrejas, com o povo dele se reunindo. E o segundo dia lá, que era um domingo, a gente iria numa igreja que me disseram, cara, essa igreja é muito boa, essa igreja, para a gente aqui que faz missão aqui, é considerada uma das melhores. E é muito bom prestar culto lá. E essa igreja, ela ficava numa favela, mais um pouco da escola, as crianças comendo. Essa igreja ficava numa favela, aquela foto ali em cima, aqui embaixo, uma favela que parecia muito mais um campo, assim, um lugar que foi bombardeado. E naquele dia, estava muito quente, muito quente. E quando a gente entrou nessa igreja, quando a gente entrou na igreja, assim, a igreja ela não tinha ventilador, e o teto dela era um teto de metal. E, cara, quando a gente entrou, o calor lá dentro parecia que tinha dobrado. A essa igreja. E por causa desse calor, gente, o cheiro lá dentro era muito incômodo. Eu estou sendo muito gentil aqui. O cheiro era muito incômodo. Além disso, a igreja não tinha nenhum instrumento. O único equipamento que a igreja tinha era uma caixa de som, uma mesinha desse tamanho e 2 microfones. Isso que eles tinham. E aí todo mundo sentou, e eu fui o único que ficou em pé, porque eu tinha que tirar foto, eu tinha que filmar. Então, eu estava ali, e durante 5 minutos, cara, eu fiquei ali pensando, meu Deus, quanto tempo esse culto vai durar? Porque do jeito que a gente entrou, as pessoas receberam a gente cantando, eu falei, cara, esse vai ser daqueles cultos que dura 3 horas, eu vou ficar aqui sofrendo. E aí foi nesse momento que um grupo de jovens entrou. Eles estavam sentados, eles foram lá para fora e vieram cantando. E eles começaram a cantar uma música que era de autoria deles mesmos ali. E eles batiam no peito e eles faziam uma dança. Então eles cantavam a capela e a dança deles era um tipo de percussão, que eu não vou saber repetir aqui. Aí, cara, aquilo dali, eita. Antes de ir para lá, eu falei, gente, eu vou chorar aqui, não doido lá. Olha, eu não verti uma lágrima o tempo todo que eu estava lá. Uma, sequer. Mas depois eu entendi por quê. Enfim, eles faziam essa dança, e eles vinham, cantavam, e depois saíram, e aí depois o dirigente pediu para um irmãozinho lá puxar um hino, e aí ele puxou, e todo mundo cantando a capela, sem instrumento, sem nada, e eles cantavam de uma forma assim, cara, eu nunca vi a gente cantar assim, na Mosaico. E faziam vozes. Eu falei, gente, esse pessoal nasceu para cantar. Só pode ser. E aquilo tudo foi assim, tomando meu coração. A gente foi em outras igrejas.
E algumas a situação era um pouquinho melhor, em algumas situações era parecida, mas lá pelo terceiro dia eu comecei a ficar muito indignado, porque eu tinha visto ali, gente, eu estava vendo pessoas que não tinham nada, cultuando como se tivessem tudo. Eu falei, não é possível que esse pessoal cante com tanta alegria, não é possível que esse pessoal, diante de tantos problemas que a gente via lá, porque a gente fazia recreação com as crianças, e a gente fazia atendimento médico com adultos e crianças, e a quantidade de problema que a gente via, era assim, era gigantesca. Eu falei, como que esse povo canta assim? Como que esse povo cultua assim? E aí, como eu falei, lá pelo terceiro dia eu comecei a ficar indignado, E eu estava no quarto do hotel, e eu fiquei pensando assim, cara, quando eu voltar, eu vou falar com o Dodô, vou falar com o Café, cara, pedir para a gente reunir o conselho, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que mudar, né? Tem que dar sabe, tem que chacoalhar isso aí, não pode. E eu comecei a ficar assim, revoltado. E eu estou confessando aqui para vocês, comecei a ficar com raiva da gente, a princípio. Eu sou o primeiro. Eu comecei a ficar com raiva de mim. Por que lá a gente não é assim? Mas aí ali, durante aqueles dias mesmo, eu creio que o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração. E ele foi mostrando para mim, Eduardo, o culto de vocês nunca vai ser assim. O culto de vocês nunca vai ser assim. E não tem problema com isso. Tem um outro problema, que a gente vai falar aqui, mas não tem problema com isso. Ele falou, o culto de vocês nunca vai ser assim, porque as circunstâncias definem tudo o que vocês fazem. E ninguém lá na sua igreja passa pelo que a maioria esmagadora das pessoas passa aqui. O fato deles não terem nada, ou o fato deles terem muito, muito pouco, sempre vai fazer que Deus seja mais buscado por eles, mais devotado por eles. Mas, apesar de entender isso ali, entender que as circunstâncias são diferentes, que os meios são diferentes, que os recursos são diferentes, eu não fiquei satisfeito. E aí a resposta para essa minha insatisfação, ela viria alguns dias depois da viagem. Quando eu voltei, peguei o meu material e comecei a editar as fotos e principalmente os vídeos que eu tinha que editar. E eu vi que eu não tinha nenhuma filmagem com nada extraordinário. Eu não tinha nenhuma filmagem com nenhuma manifestação assim, fantástica do Espírito Santo. Eu vi que eu não tinha nenhum take de uma batalha espiritual, como eu tinha falado. Eu vi que eu não tinha nenhuma filmagem, ou nenhuma foto que eu faça assim, caramba, olha isso aqui, olha o que está acontecendo aqui. Eu nunca vi isso. E aí eu me perguntava, Deus, por que você não se mostrou de forma... Por que você não se mostrou para mim de forma visível? Por que o seu poder não foi... Não teve nada ali de forma visível? E aí, olhando as imagens e orando e pensando em tudo aquilo, eu cheguei à conclusão de que Deus tinha me levado lá, não para experimentar mais dele, mas sim para entender que Ele queria mais de mim. Ele falou, Eduardo, eu quero mais da sua adoração. Eu quero mais da sua devoção. Eu quero mais entrega. Eu quero mais confiança. Eu quero mais comprometimento. E aí no meu coração veio uma palavra. Veio uma palavra chamada, que é maravilhamento. Maravilhamento. Quando eu olhei essa palavra pela primeira vez,
eu achei que ela nem existia de verdade. Eu nem achei bonita. Mas aí eu fui pesquisar. E maravilhamento é um estado de profunda admiração e encantamento. Uma emoção positiva que mistura surpresa, assombro, reverência e prazer diante do incomum ou sublime. E aí, ali eu vi que, na verdade, o que Deus queria dessa viagem não era que eu visse coisas que eu nunca vi na vida. Na verdade, o que Ele queria era que eu tivesse mais maravilhamento com tudo que Ele faz e com tudo que Ele é, independente das circunstâncias. E aí veio uma frase, enquanto eu via as imagens, essa frase, eu fiz tudo em inglês, porque, como eu falei, são 2 igrejas americanas que estavam lá, a outra era a igreja de Clear Creek, lá em Houston, que mandou uma equipe de médicos muito grande. E aí me veio essa frase, don't let me lose my wonder, que traduzindo significa isso, não me deixe perder o meu maravilhamento. Porque quando você olha aquelas imagens, embora elas sejam emocionantes, elas não são nada de extraordinário no campo espiritual, visivelmente falando. Mas eu tinha estado lá e eu vi como que aquelas crianças que passavam às vezes 3 dias sem comer, como que aqueles adultos, aqueles jovens que não tinham nada, não tinham perspectiva, que a melhor roupa deles muitas vezes estava rasgada, que olhavam para o meu celular como se isso aqui fosse, como se eles tivessem achado o tesouro do pirata. Aí eu vi, cara, o maravilhamento que Deus queria de mim, não era das coisas fantásticas, digamos assim, mas era pelo fato daquele povo, sendo daquele jeito que é, vivendo daquele jeito que vive, ainda assim, eles tinham a Deus como algo tão fundamental, tão essencial e tão prazeroso para a vida deles, que eles não precisavam de mais nada. E essa frase que entra na música, e aí, gente, eu pensei no seguinte, a resposta para minha insatisfação foi quando nós perdemos o nosso maravilhamento com Deus nas coisas mais comuns, todo o resto perde sentido, todo o resto perde sentido. E aí eu quero te perguntar, quando foi a última vez que você se viu maravilhado, que você se maravilhou com Deus, especialmente aqui, no nosso culto de domingo? E aí eu listei 3 fatores que podem revelar que a gente está perdendo o nosso maravilhamento com Deus. E tudo que eu botei aqui, gente, passou por aqui antes. Tudo foi impactando aqui. Algumas coisas eu já melhorei, outras coisas eu ainda estou lutando, mas eu queria compartilhar com vocês 3 fatores que podem revelar que estamos perdendo o nosso maravilhamento por Deus. O primeiro, o conforto e a estrutura são essenciais para o nosso culto. Quando isso acontece, e uma boa estrutura pode nos deixar confortáveis demais. A gente luta aqui para ter um ambiente agradável, para ter um bom som, para ter bons instrumentos, para ter ótimas bandas, para ter cadeiras confortáveis, boas, para ter banheiros bons, para ter um ar-condicionado, para a gente não sofrer com o nosso calor de janeiro, do verão. Isso tudo, gente, é uma bênção, e é lícito, e glória a Deus que a gente tem. Mas isso não pode virar uma condição
essencial para que a gente venha aqui ao domingo, para que a gente preste culto ao Senhor. A gente não pode depender de uma estrutura tecnologicamente boa, confortável, para que o nosso culto ao Senhor seja regulado. Nosso culto não deve, não pode depender disso. Então eu queria que você refletisse de forma sincera. Por quantos domingos você e eu continuaríamos vindo aqui, se a gente dissesse que pelos próximos 2 meses a gente não vai poder ligar o ar-condicionado, e que a gente não vai ter ventilador, e que os nossos banheiros vão ter que ser banheiros químicos para serem usados lá embaixo? Quantos domingos vocês e eu nós continuaríamos vindo se a gente dissesse que não teria classe para as crianças e que as crianças teriam que ficar com a gente aqui? Esse é o banheiro daquela igreja. É o banheiro masculino e feminino. Mas eles estão lá. Todo domingo eles estão lá. Não tem cadeira para todo mundo. As crianças ficam no fundo, numa lona branca, suja e meio rasgada. Elas ficam sentadas lá. Mas eles estão lá. Esse é o gabinete pastoral. É a única sala que eles têm. Conforto e estrutura não podem ser balizadores do nosso culto e da nossa adoração. Segundo, a nossa falta de vontade e comprometimento com o culto de domingo. Como tem sido o seu comprometimento com o culto de domingo? Com a igreja? Como tem sido o seu comprometimento com o horário? Nosso, vou botar assim. Como tem sido o nosso comprometimento com o horário? O nosso comprometimento com a assiduidade? Se você parar para pensar nos motivos pelos quais você faltou as últimas 4 vezes que você faltou no culto, quais vão ser esses motivos? Um cansaço? Um almoço? Um evento social? O trânsito, que hoje vai estar muito pesado, por causa da maratona? Um leve mal-estar? Quais foram os motivos pelos quais você deixou de vir as últimas 4 vezes aqui? E eu não estou falando aqui de motivos justos. Keila está em casa com o Henrique, com o olho cheio de remela, conjuntivite, febre, vomitou à noite. Existem motivos justos. Mas muitas vezes nosso comprometimento esbarra na nossa preguiça, no nosso conforto, na nossa falta de entendimento e na nossa falta de maravilhamento com o Deus a quem a gente serve. Eu quero contar rapidamente a história de 2 pessoas. Esse daí é Estevão. Estevão tem 17 anos. Ele não anda, ele é paraplégico, e ele mora a alguns quilômetros da igreja dele, que é nesse lugar aí. E conversando com ele, ele falou assim, ele não tinha cadeira de roda, então o pessoal arranjou isso daí, botou aquela cadeira ali, fez. E aí, conversando com ele, ele falou, eu não consigo deixar de vir à igreja,
Mas eu tenho um problema. No caminho da minha casa para cá, tem uma vala enorme que não tem como atravessar. Aí a gente falou, então, como é que você faz? Não, eu venho todo domingo, porque todo domingo, 4 amigos meus me buscam e vão andando comigo. Quando chega na vala, eles erguem a cadeira e eles atravessam. Eu fiquei olhando para ele e falei, cara. E eles são fiéis? Não, eles sempre estão comigo. Eu queria contar para vocês também um pouquinho sobre esse menino que está ali, Malaquias. Malaquias tem 10 anos. Incrivelmente, era uma das crianças mais bem arrumadas da igreja. Menino muito legal, educado, sentadinho, chegou no começo do culto, participou do culto. Aquela dali é a mãe dele, e os outros são uma família americana que está ajudando ele. E beleza, percebeu, né? Aconteceu o culto, aquele calor, aquilo tudo que eu já falei para vocês. E aí no final do culto, a médica de cá, a Sharon, ela chegou para o pastor e ela entregou para ele um envelope assim, ó, tá aqui e tal. Isso aqui é um dinheiro. Eles já tinham vindo no passado, eles já tinham conhecido Malaquias, já tinham ido ano passado, já tinham conhecido Malaquias ano passado. Ele falou, isso aqui é um dinheiro que a gente aqui se cotizou para pagar a cirurgia do Malaquias. E eu estou ali olhando e filmando, né, que eu tenho que fazer uma cirurgia. Aí ela falou, e a gente trouxe também um kit aqui, um kit de curativo, para ele usar até a cirurgia. E a gente precisa abrir espaço aqui para poder botar esse curativo nele. E aí, eles abrem espaço, deitam... E aqui, que eu de 10 anos, levanta a blusa, e tá uma quantidade mais ou menos do tamanho do meu punho, de intestino para fora. Para fora. Eu olhei aquilo e eu, obviamente, não tive nem coragem de filmar, de fotografar aquilo. E eu perguntei para o marido da Sharon, que é aquele rapaz, o David, eu falei, aquilo é um órgão? Ele falou, cara, aquilo é o intestino dele, que ele vive com o intestino para fora. Porque ele tem um problema genético de quando ele nasceu, e de uns anos para cá piorou, o intestino dele ficou. Eu falei, cara, ele vem à igreja? Ele falou, vem. Eu falei, ele nunca teve uma infecção e morreu? Ele falou, cara, não. Veja bem, não estou dizendo para você que você tem que fazer isso, ou que você tem que trazer o seu filho, ou seja lá o que for, de forma extrema assim. O que eu quero dizer é, eles vivem numa situação onde o garoto não tinha o que fazer. E aí? Aí eu te pergunto, quando a gente tem o que fazer, cara, e a gente não prioriza, e a gente não se compromete, e a gente não está aqui, e a gente falta a nossa escala para quem serve, como é que fica? Como que eu fico quando eu vejo isso? E a gente, pela glória de Deus, gente, a gente está indo para um lugar melhor. Glória a Deus? Amém. Mas eu vou te falar, a gente está indo para um lugar maior, que vai ter mais estrutura, mais conforto, mais tecnologia. Mas olha só, se isso vier ofuscar a grandeza, o brilho, a magnitude, a necessidade e a essencialidade de Deus, e vier diminuir, tirar o nosso maravilhamento por Ele, eu posso te garantir que aqui eu falo por qualquer um da liderança dessa igreja, a gente prefere ir para debaixo da ponte. A gente prefere se reunir em qualquer rua, porque não adianta ter estrutura
se a gente não tiver comprometimento e maravilhamento por Deus, a gente vira um clube. Eu não tenho que trazer aqui, eu não tenho que vir aqui porque o Mosaico Kids é maravilhoso, eu não tenho que vir aqui porque o louvor é maravilhoso, não tenho que vir aqui porque lá vai ter espaço suficiente, porque o ar-condicionado vai ser bom. Não, cara, eu venho porque aqui eu encontro com os santos de Deus, com aqueles que comungam da mesma fé, e a gente se maravilha com o que esse Deus fez na nossa vida, e faz independente das circunstâncias. Tudo isso é bom, mas no final do dia, o que importa é, você vai sair daqui maravilhado com Deus? Porque a gente costuma falar, nossa, o culto hoje foi maravilhoso. Eu falo isso, mas eu fico pensando, será que isso é o correto? Será que eu não deveria sair daqui assim, cara, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Você sai daqui com o coração cheio de esperança, alegria e paz, contentamento e confiança, porque você teve a alma incendiada com a pessoa de Jesus, o que Ele fez por mim e por você. Porque é isso que vai dar combustível para a gente lá fora. Porque eu vou te falar, a estrutura boa e a vida boa, elas minam o nosso comprometimento e o nosso maravilhamento, porque a gente começa a achar que a gente não precisa de Deus, porque a gente começa tá tudo bem. Terceiro motivo é que nós podemos nos acostumar e buscar experiências emocionais e sobrenaturais, que foi o que eu fui fazer, lá do outro lado do Pacífico. Graças a algumas igrejas e algumas teologias que não são saudáveis, muitas vezes as pessoas, elas precisam, para ficar maravilhadas com Deus, elas precisam de uma experiência sobrenatural, uma experiência, de preferência, um milagre fantástico, que torne aquilo emocionante, todo mundo grite, e você, meu Deus, o que é isso? Uma cura, um endemoniado levantando no culto para ter o demônio expulso, uma profecia, uma visão, uma revelação. E isso, gente, isso é bíblico, isso acontece, são milagres. E eu vou te falar, aqui na Mosaico nós temos milagres. Na reunião de Natal lá da família, eu sou casado com Keila, que é prima de café, e aí em algum momento lá, eu falei, gente, a gente não pode acostumar. A gente está indo aqui para o nosso, sei lá, 6º, 7º, 8º Natal, em que 2 crianças que estão aqui não deveriam estar. Eu falei, Benício e Joaquim não eram para estar vivos, mas estão. Só que a gente se acostuma com isso. E talvez você tenha aí na sua vida também milagres que aconteceram, e você, porque a vida ficou normal, sabe? A vida, aquilo passou, a tempestade passou. E agora você está navegando com a sua vela assim, e você já não lembra de quando você teve que botar o joelho no chão. Porque você tinha certeza que você não tinha controle de nada. Porque você esquece quando você ouviu, olha só, acabou. Só Deus. Eu não estou falando só de saúde aqui, estou falando de qualquer outro tipo de livramento que Deus pode ter te dado. E você perdeu o seu maravilhamento por Ele, no que Ele fez nisso, na sua vida, porque você se acostumou com o mar manso. E recentemente, Benício está com um problema na perna, que é bem chato. Eu lembro que eu falei, caramba, esse garoto, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí eu falei, mas eu parei e orei, e falei assim, Senhor, não me deixa perder meu maravilhamento.
Porque é esse maravilhamento que vai segurar você, cara. Quando nada lá fora mais te segurar. Mas olha, eu tenho certeza que a Mosaico tem muitos outros milagres desse escalão que eu falei aqui. Alguns a gente conhece, e eu posso não estar lembrando. Alguns a gente não conhece, alguns já foram há mais tempo. Você fala, Edu, mas milagres assim aqui na Mosaico a gente não tem tanto, né? Foi realmente. Talvez a gente não tenha tantos. Mas eu vou te falar uma coisa. Por que a gente não tem tanto? Porque a maior preocupação de Deus não é realizar milagres pequenos. A maior preocupação de Deus é em realizar milagres que transcendem tempo e transcendem espaço, que transcendem capacidade, que transcendem entendimento. E eu vou usar 2 palavras para falar sobre esse milagre que Deus ama fazer. João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E aí você vai para Paulo, quando ele fala, portanto, se alguém já está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. E aí vem, gente, o sumo desse milagre. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Milagre não é uma criança ser livrada da morte. Milagre não é Deus mandar, é milagre, mas milagre mesmo, gente. Não é Deus dar um livramento no trânsito, porque isso tudo é aqui. Milagre é a coisa que só Deus faz, que transcende o nosso tempo, o nosso espaço e muda a nossa condição eterna. E aí eu queria te pedir uma coisa. Se você crê que você é um pecador, se você crê que Jesus é Filho de Deus, se você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, se você crê que Ele ressuscitou e que através disso tudo você recebeu perdão e você é salvo pelos seus pecados, eu queria te pedir que você levantasse. Agora olha ao seu redor. A gente está rodeado de milagre. Eu sei onde eu estaria. Eu sei quem eu seria. E eu sei o que eu faria sem Cristo. Mas o milagre que Ele fez no meu coração, e a luta que sim, eu ainda luto contra os meus pecados, mas eu não luto mais sozinho, porque eu tenho, meu Deus, o Espírito Santo que habita no meu coração. E se o Espírito Santo habita no seu coração, e você está aqui em pé agora, entenda, você é um milagre, porque você e eu iríamos para o inferno. E se por acaso você aqui se levantou,
porque você está constrangido, entenda. Hoje você pode fazer parte desse grupo que está em pé com propriedade. Não porque a gente merece, não porque a gente tem mérito, a banda pode subir, mas porque nós fomos salvos, escolhidos, como a gente cantou aqui. Mas agora a gente tem que viver, como foi falado semana passada aqui, de que isso é lucro, isso é lucro, isso é o que tem que deixar o nosso coração maravilhado a cada dia, especialmente aqui no domingo, quando a gente se reunir. Eu queria terminar, vou te pedir para permanecer assim, que a gente vai cantar em seguida. Eu queria terminar. A gente está na série Oxigênio, normalmente ela é em Salmos. Eu queria ler um salmo para você. Salmo 145, de 1 a 21. Eu queria que você lesse comigo. Eu te exaltarei, meu Deus, meu Rei, bendirei o teu nome para sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Uma geração contará a outra grandiosidade dos teus feitos, eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da sua majestade e meditarei nas palavras que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas. Rendam-te graças todas as criaturas, Senhor, e os teus fiéis te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão o teu poder, para que todos saibam que os teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Os olhos de todos estão voltados para ti e tu lhes dás o alimento no devido tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os seres vivos. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam, com sinceridade. Realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os por gritar por socorro e os salva. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios destruirá. Com meus lábios louvarei ao Senhor, que todo ser vivo bendiga o santo nome para todos sempre. Amém. Gente, a gente está na série Oxigênio. E eu vou falar para vocês, viver uma vida de maravilhamento pelo nosso Deus é uma das maiores fontes de fôlego para os nossos dias. Sejam eles fáceis, sejam eles difíceis. Se você quer ter oxigênio para atravessar o ano de 2026 inteiro, entenda isso. Talvez a sua maior fonte de oxigênio não seja uma mudança de cenário, uma fase melhor, um milagre na sua vida. Talvez a sua maior fonte de oxigênio seja voltar ao lugar de maravilhamento com o que esse Deus fez e faz na sua vida. Foi esse maravilhamento que faz com que o povo de Moçambique consiga louvar daquele jeito, com tanta alegria, em meio à dor e o sofrimento. E é esse mesmo maravilhamento que vai sustentar a mim e a você, que vai nos dar fôlego e que vai nos fazer atravessar o ano com firmeza, esperança e que o coração aceso. Porque se esse Deus é maravilhoso, poderoso e suficiente para mudar o rumo da minha e da sua eternidade, então Ele é poderoso para nos conduzir em qualquer desafio que venha pela frente. Amém? Amém. Louve o Senhor.